Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, então essa é a segunda parte do vídeo sobre o Fuga do Campo 14, esse livro aqui, do jornalista Blaine Harden. E nesse vídeo eu vou partir do pressuposto que você já leu o livro, mas como eu sei que tem muita gente curiosa que às vezes não leu e tá aqui, mesmo assim eu vou tentar não dar muito spoiler, ser o mais genérica possível, para não estragar muito a experiência de leitura, caso você seja um desses que não leu e está aqui para querer saber mais um pouquinho sobre a discussão, tá? Então vamos lá. Bom, então a primeira coisa que me incomodou no texto foi o seguinte, né? Então ele é um texto baseado em entrevistas que o Sr. Blaine fez com o Shin Dong-hyuk, certo? E aí, então ele fez uma série de entrevistas e depois ele fez o livro, tá certo? E o que acontece? Tem uma parte ali, como eu li no Kindle, eu não sei se foi mais ou menos na 20% ou 30% do livro, o Sr. Blaine fala que quando ele entrou em contato com o Shin, ele achou o Shin uma pessoa extremamente desconfiada. E estava assim, claro que o Shin não confiava nele. E, por sua vez, ele também não confiava no Shin. Aí eu fiz, opa, nós temos um problema aqui. Se o jornalista não confia em sua fonte e a fonte não confia no jornalista, olha, a partir daqui qualquer coisa pode acontecer. Pode ser tudo verdade, pode ser tudo mentira, pode ser meia verdade, pode ser qualquer coisa, né? Então já olhei o texto com outros olhos a partir daí. Tudo bem. Se fosse só isso, estava bom. O problema é que a narrativa vai seguindo e aí o Sr. Blaine, ele conta a versão de um fato X muito importante. E aí ele conta, olha, tal fato aconteceu assim, pá, e te dá uma versão. Depois disso, a narrativa segue, aí ele conta um segundo fato, um terceiro, quarto, quinto, sexto, um 10º fato, um monte de coisa acontece. E de repente ele fala assim, para tudo. Opa! O Shin entrou em contato comigo, muito nervoso, tal. E para aquele primeiro fato lá do começo do livro, aquele fato importante, ele falou que na verdade não foi bem assim que aconteceu e ele me deu uma segunda versão. E aí ele conta essa segunda versão. O problema que me incomodou assim, que me deixou extremamente irritada, não foi o fato de ter duas versões pro mesmo fato. Não foi o fato do Shin contar duas versões. O problema foi essa escolha narrativa de, primeiro, ele sabendo que tinha dois fatos, ele vem, conta um fato X. Depois a narrativa segue e você acreditando naquele fato, a coisa vai. E depois de um tempo, sabe, mais à frente, ele vai falar, peraí, para tudo. Sabe aquela primeira versão que você acreditava que era verdade? Ah, não é bem assim não. Shin veio aqui e falou que é diferente. Se ele sabia que tinha duas versões para o mesmo fato, eu acho que era muito mais ético ele pegar e falar, o seguinte, para esse fato tem duas versões. Shin contou primeiro essa, depois ele mudou para essa. Esse livro é um livro de não ficção. Sabe, não é um livro de ficção que eu preciso de um gancho ou de reviravoltas muito loucas para o leitor ficar ali, assim, sabe, ficcionado na leitura. Não precisa disso. Esse é um livro que, teoricamente, me conta uma parte da verdade. Então não precisa desses recursos que a literatura de ficção precisa para garantir o leitor, né? A atenção do leitor. Então eu achei uma escolha desleal do Sr. Blaine. Já não gostei. Aí depois disso, que me deixou bastante irritada, eu falei, deixa eu ver quem é esse homem aqui. Aí eu fui atrás da biografia do Sr. Blaine. E aí eu descobri que ele é norte-americano e que ele foi correspondente de muitos jornais norte-americanos durante muito tempo, na África, aqui na América Latina, acho que na Colômbia e na Ásia. E ele fez vários livros, né, com assuntos variados, mas me pareceu que ele realmente é um daqueles jornalistas que estão atrás de um Pulitzer. Então a intenção dele de escrever o livro era ganhar prêmios. Tanto que com o Fuga do Campo 14, ele ganhou um prêmio francês em 2012, eu acho que um prêmio de biografias políticas, e no ano de 2013 ele foi indicado como finalista aí para um outro prêmio, mas ele não ganhou. Mas enfim. Então eu falei, tá, então é um jornalista que está atrás de prêmios. Vamos ver direitinho aqui o que a gente está lendo. Continuei a ler, tá? Como eu disse, é um livro extremamente interessante.
essa vida, essa realidade da Coreia do Norte é muito interessante, é uma coisa que você acha que não existe, que só existe em livros de distopia realmente. E aí nós temos as memórias do Shin, que são chocantes, mas aí vem Blaine e me fala, olha, não confio na fonte. Depois ele faz essa escolha de primeiro te contar uma mentira, deixar você acreditando nela, e depois jogar a verdade, teoricamente a verdade na sua cara. Não gostei muito disso aí, fiquei me sentindo desrespeitada. E aí olha só que interessante, a Coreia do Norte, ela alega ter um programa nuclear. E isso é um fato que preocupa muito a comunidade internacional. Tem alguma coisa a ver com o livro? Talvez não, mas vamos lá. Esse livro, Fuga no Campo 14, ele foi uma prova no processo que a ONU fez contra a Coreia do Norte de violação dos direitos humanos. Tá? E o interesse, e na verdade o objetivo desse processo era entrar em solo norte-coreano para apurar as denúncias. Então tá. E aí o livro foi uma das provas e o Shin foi uma das testemunhas-chave desse processo. Então ele foi lá e falou que sim, que o campo existia, que tudo que ele sofreu, X, Y, Z, tudo lá. Inclusive, esse testemunho, tá o link aqui embaixo, é muito interessante, tem a legenda em inglês. Então, eu vou colocar o link aqui embaixo. E aí, depois ele fez todo esse depoimento lá, no processo da ONU, enfim. Aí, depois de um tempo, a Coreia do Norte, ela divulgou um vídeo que, na verdade, tinha por objetivo desqualificar o Shin como testemunha. E esse vídeo, ele é interessante, também tem o link aqui embaixo, é um vídeo que tem 18 minutos. E ele também é interessante porque ele primeiro mostra a precariedade da Coreia do Norte, porque o vídeo parece meio caseiro assim. Então você imagina que a primeira parte do vídeo é uma entrevista com o pai do Shin. E aí o pai do Shin fala, olha que o meu filho é um mentiroso, ele se juntou aí aos inimigos, que seria os Estados Unidos, e ele está contra nós, contra a Coreia, ele nunca esteve em campo de trabalhos forçados nenhum e tal. E ele pede, por favor, Shin, pare de mentir e volte para casa, porque você não pode continuar mentindo assim. Essa é a primeira parte. Depois, o vídeo segue por um depoimento de uma pessoa que teria sido o chefe do Shin numa mina. E esse cara, ele conta com detalhes um acidente que o Shin teria sofrido e que ele perdeu uma parte do dedo lá. Que aí no livro, o Shin alega que teria perdido essa parte do dedo por conta de tortura. Então ele fala não, que foi tortura coisa nenhuma, que ele perdeu lá na mina. Tá. Depois disso, vem uma vizinha da família do Shin, que conheceu a mãe e o irmão do Shin, e conta um crime envolvendo esses dois. Falando que como é que foi esse crime, que aconteceu com essas duas pessoas, que é a mãe e o irmão do Shin. E ela conta esse crime que teria acontecido envolvendo a família do Shin de uma forma tão detalhada que você fala, nossa senhora, essa mulher, ela é testemunha ela foi testemunha ocular do crime, quase o Gil Gomes, sabe? Ela sabia de coisas impressionantes. E aí a última parte do vídeo é o testemunho de... por quê? É o seguinte, a Coreia do Norte, ela fez esse vídeo falando, olha, é mentira, o Shin, ele não fugiu de campo de trabalho forçado nenhum aqui, ele é um criminoso porque ele teria estuprado uma menina de 13 anos aqui na Coreia. E ele fugiu para não pagar por esse crime. Aí ele pega a mãe dessa menina de 13 anos e a menina de 13 anos, que hoje já é uma mulher, e ele coloca, a Coreia do Norte coloca essas duas, tipo, num campo de alface, ou repolho, ou de acelga, eu sei lá o que tem ali, é um mato lá. E as duas estão agachadas no mato, e a mãe dessa menina, ela vai falando o seguinte, olha, porque o Shin acabou com a vida da minha filha, ela não pôde casar porque ela foi estuprada por ele, enfim, ela tá aqui comigo até hoje, que ninguém quis casar com ela. E se eu encontrar o Shin na minha frente, eu vou bater nele até ele morrer. Então, depois disso eu falo, nossa senhora, que violência, realmente. E aí a Coreia do Norte, ele fecha esse vídeo, tem lá as legendas em inglês, um inglês aí bem, né, mas tá lá.
tá legendado também, e o link eu coloco aqui embaixo. Então, essa foi a resposta da Coreia do Norte ao testemunho do Shin. Então, já viu que teve uma movimentação por conta desse livro, do testemunho, do processo da ONU, tudo isso aconteceu por conta desse livro. E no meio disso também está Blaine, o jornalista, né? Que seria aí o jornalista que deu ao mundo essa informação. Muito bem. Aí depois a coisa continua, segue, e tem aí as notícias que em 2014 o Shin, depois do processo da ONU, de tudo que tinha acontecido já, o Shin, ele teria feito uma declaração na sua página do Facebook falando que algumas partes do livro, na verdade, ele teria alterado a verdade. Alterado a verdade é mentido, né? Então, e que a partir daquele momento, em 2014, ele deixava a militância em prol dos direitos humanos na Coreia do Norte. Então, ele abandonou tudo isso e tal. Depois disso, eu procurei, mas eu não consegui mais fatos sobre o Shin. E eu fiquei pensando, primeiro, pode ser realmente que essa declaração do Shin seja real. Ou, depois de toda essa movimentação, quem sabe Shin não tenha sofrido algum tipo de represália da Coreia do Norte. Enfim, pode acontecer qualquer coisa. Será que ele foi ameaçado de morte? Ou será que, enfim, o que aconteceu? Será que realmente era mentira? Ou a verdade era ainda pior? Não dá pra saber. Mas por que eu cheguei nessa discussão? Por que eu cheguei nesse ponto? É o seguinte, depois que eu li o livro, eu fui atrás de algumas resenhas escritas e em vídeo sobre o Fuga no Campo 14. E eu me deparei com uma que tinha um tom assim, que me deixou desconfortável. Assim como a escolha narrativa do Blaine também me deixou desconfortável, o tom daquela resenha, daquelas impressões de leitura, me deixou assim bem desconfortável. Porque a pessoa, ela leu o livro e ela falava desse livro. Porque assim, por exemplo, isso aqui. Né? Vamos lá. Tem aqui um livro. Que livro é esse? Nós temos um livro. Isso aqui é o quê? É um livro, né? Cheio de palavras, papel, figuras, enfim. Olha, eu fiquei pensando que isso é um pouco complicado, porque um livro de não ficção é o ponto de vista de alguém sobre um assunto, tá? Então, não necessariamente aquele é um pedaço da verdade absoluta. Por isso que você lê o livro, se interessa pelo assunto, tem que ver o que tem por trás desse livro. Por exemplo, pode ser que as memórias do Shin nesse livro não sejam verdade, ou sim. Só que a gente nunca vai chegar a saber, porque afinal de contas quem sabe isso é o Shin, mas, por exemplo, você nunca vai chegar a questionar isso se você não for atrás dessas informações. Tem pessoas que leram o livro e não sabiam que ele virou uma prova num processo da ONU. Que o Shin foi lá e testemunhou contra a Coreia do Norte. Então não sabe de tudo o que aconteceu, que o Shin chegou e depois falou, olha, alguma coisa ali não é verdade. Eu menti em alguns pontos. E a pessoa toma aquilo como verdade absoluta. Só que a gente precisa fazer uma leitura um pouquinho mais crítica das coisas, né? E principalmente a leitura de não ficção. Às vezes, aquele livro, ele foi feito, ele foi escrito com uma intenção, ele tem uma intenção ali, não é te informar ou trazer a verdade para você. Às vezes a intenção é outra. E às vezes nós somos aí manipulados por um livro que a gente acha que expressa a verdade. E não é bem assim. E por que eu toco nesse ponto também? É o seguinte, eu estava lendo um livro, que é do Tony Yuti, e ele fala sobre algumas coisas, ele toca nesse ponto específico, num trecho que eu achei muito interessante. Então eu queria ler, só para fazer o paralelo entre isso que eu estou falando. Olha só, por exemplo, esse trecho é especificamente sobre a Guerra Fria, mas, guardada as proporções, ele se encaixa bem na discussão. Vamos lá. Porém, os leitores, a exemplo de alguns resenhistas, podem ficar tentados a lê-lo como afirmação confiante de um propósito. Nós agora sabemos o que aconteceu e por quê. Isso seria uma pena, pois Gades tem absoluta consciência do perigo de superestimarmos o conhecimento e a compreensão que podem ser adquiridos graças a arquivos recém-abertos, por mais promissores que possam parecer. Um arquivo, afinal de contas, contém a ele as minutas de discussões do Partido Comunista, as interceptações de conversas de governos estrangeiros
relatórios de espiões ou mesmo a lista da polícia reunindo informantes e colaboracionistas não é uma fonte na qual se encontra a verdade. Os motivos e objetivos de todos os que criavam esses documentos, os limites de seu próprio conhecimento, a incorporação de fofocas ou bajulações em um relatório preparado para os olhos de algum superior, as distorções promovidas pela ideologia ou pelo preconceito, tudo isso deve ser levado em conta. Então veja bem, ele está falando aqui que quando a gente lê um livro, essencialmente de não ficção, você tem que levar em conta também que nem sempre ele vai ter acesso a toda a verdade, a todos os pontos de vista envolvidos, a toda aquela realidade, e às vezes a gente está só vendo um ponto, uma parte da verdade. Assim como o livro do Shin. O Sr. Blaine fez as entrevistas, deu a versão do Shin, depois Shin falou que nem tudo ali é real. Mas, nesse meio tempo, quem leu o livro e não foi atrás dessas informações ficou assim, nossa, verdade absoluta, meu Deus do céu. E às vezes não é bem assim. Estou falando que as memórias do Shin não são reais? Não. Eu estou falando que tem muito mais coisa envolvida aí do que somente o relato de um fugitivo dos campos de trabalho forçados da Coreia do Norte. Parece que não, mas a coisa, ela teve toda uma proporção internacional, ela movimentou aí várias nações. E por que será? Será que é só por conta dessas memórias do Shin? Não sabemos, não saberemos, quem sabe um dia. Enfim, mas fica aí pelo menos o ponto de discussão. Até porque em algumas vezes os livros eles têm aí o objetivo de maquiar a verdade, né? De desinformar. Então é sempre interessante quem gosta de ler não ficção ter isso em mente. Por exemplo, eu falo sobre isso no vídeo também, A Indústria do Holocausto, do Norman Finkelstein, eu acho que é esse o nome do autor, que eu falo sobre isso também, que alguns relatos, por exemplo, sobre o Holocausto, depois acabaram descobrindo que eram fraudados, que foram escritos por pessoas que não eram judias, às vezes por pessoas que nunca estiveram em campo de concentração nenhum. Então, às vezes nós estamos aí tendo contato com literatura de não ficção, na verdade achando que estamos tendo contato com literatura de não ficção, e é uma invenção. Só que aí, ó, a gente não foi atrás das fontes, do que está envolvendo aquele livro, do autor, para saber, ou pelo menos para desconfiar do que está sendo escrito. Então, eu achei assim que foi um livro extremamente interessante, principalmente a parte que fala da Coreia do Norte. Me interessa muito, pretendo ler outras coisas sobre a Coreia do Norte. E só que, claro, a discussão não para por aí, a pesquisa não para por aí. Quando você se interessa por um assunto, também é importante você não parar só nele. Não, eu vou ler isso, acabou, já sei de tudo. Não, né? O mundo ele é grande, né? Como dizem alguns, o barato é louco e o processo é lento. Então é isso, realmente teve essas coisas que me incomodaram no texto do Blaine. Eu não achei ele como jornalista uma fonte confiável de informações, mas o livro é muito interessante, eu gostei de entrar em contato com esse livro, pretendo ler outras coisas e fica aí a discussão. Quem quiser falar mais sobre esse assunto, vamos falar aqui nos comentários. Enfim, acho que é isso, já falei bastante, né? Como sempre, ai meu Deus, como eu falo, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!